Olá, investidores, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o XPLG11, um fundo de tijolo. Afinal de contas, vale a pena investir nesse fundo em 2025? Meu nome é Gabriel e esse é o canal Gerando Rendimentos. Analisando esse fundo, conseguimos ver que o valor da cotação dele hoje está saindo a R$ 91,66, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,21%, com o P sobre VP de 0,82, o que significa que esse fundo está sendo vendido com desconto. Uma liquidez diária de 5,37 milhões, ou seja, uma excelente liquidez para um fundo imobiliário de tijolo. Analisando aqui a cotação, podemos ver que lá em 2024, no mês de janeiro, estava sendo cotado ali a 100, 101 reais, depois subiu o valor para 103, depois foi descendo, teve um aumento novamente, foi descendo, teve uma brusca queda aqui, chegou a custar R$ 87,06 e hoje está sendo cotado a R$ 91,66. Descendo um pouco mais abaixo, vamos ver aqui algumas informações sobre esse fundo. Esse fundo ele conta hoje com um pouco mais de 344 mil cotistas, um último rendimento de 0,78 centavos. Lembrando que esse rendimento de 0,78 centavos já tem um bom tempo que o XPLG11 não aumenta o rendimento para os seus cotistas, com uma vacância de 1,50%, ou seja, uma vacância bem pequena. Vacância significa que quando os imóveis eles estão desocupados. Então, no caso aqui do XPLG11, ele tem praticamente quase em sua totalidade os imóveis alocados. E o valor patrimonial de 3,50 bilhões, o que é um excelente valor patrimonial. Descendo um pouco mais abaixo, iremos analisar o gráfico dos últimos dividendos desse fundo. Vamos reparar que lá em 2020 estava pagando 0,64 centavos e ele veio crescendo ali gradativamente. Ali mês 6 de 2021 pagando 61 centavos, foi subindo, 66, 74, até chegar ali em 78 no mês 7 de 2023 e até o presente momento. Esse fundo imobiliário não teve nenhum aumento de dividendo para os seus cotistas, ou seja, esse 0,78 centavos está desde o mês 7 pagando ao seu cotista o mesmo valor. Vamos analisar agora o relatório gerencial desse fundo. Vamos fazer um combinado. Antes de eu iniciar a análise do relatório gerencial, dá um like aqui, segue o canal, para que você fique sempre atualizado. Bom, agora que você curtiu e seguiu o canal, vamos dar início aqui à análise do relatório gerencial. Foi lançado fresquinho na data de hoje, 9 de janeiro. Aqui eu destaquei alguns comentários do gestor. A distribuição continua sendo no valor de 0,78 centavo por cota, ou seja, não vai ter nenhum aumento para janeiro de 2025. Os pagamentos serão feitos no dia 14 de janeiro. Aqui a gestão também informa algumas movimentações que teve, venda e compra de ativos. Caso vocês queiram analisar mais a fundo, é só dar uma olhada ali no relatório gerencial, que vai informar certinho ali qual ativo foi vendido e qual ativo foi comprado. E ele informa também que a vacância física ali encerrou o ano com 2,6%, o que é excelente ali para um fundo de tijolo. Analisando ali a distribuição de rendimentos do fundo, ele teve uma receita com um pouco mais de 28,364 milhões, com uma despesa um pouco mais de 3,784 milhões e o resultado base com um pouco mais de 24.579.000 e uma distribuição aos cotistas um pouco mais de 24.286.000. Repare que o resultado base ficou bem próximo do resultado de distribuição aos cotistas. Isso se deve ao lucro imobiliário
no valor um pouco mais de 2.627.000. Porém, esse lucro imobiliário ele não é um lucro recorrente. Então, quase que o fundo ali ele distribuiu a mesma coisa que ele recebeu de lucro. Podemos observar nesse gráfico do resultado financeiro duas linhas, uma linha azul e uma linha cinza. A linha azul é o que ele distribuiu por cota e a linha cinza é o que o fundo teve de resultado por cota. A respeito dos seus investimentos, podemos ver aqui no gráfico que 92% do seu investimento é em imóveis, 7% é o que tem em caixa para futuros investimentos e 1% ele investe em cotas de FIIs. E sobre a tipologia dos contratos, 56% são contratos atípicos, ou seja, aqueles contratos com maior duração, e 44% dos seus contratos típicos. Aqui conseguimos ver os inquilinos atuais do fundo XP-LG11. Repara que são inquilinos aí bastante conhecidos como a Via Varejo, a Leroy, a Renner, Mercado Livre, o B2W, entre outros. Agora, se você for reparar no gráfico ao lado sobre a atuação dos locatários, iremos ver que 57% desse fundo é alocado para o comércio varejista. E como a gente pode perceber, esse segmento é um segmento um pouco sensível, principalmente no momento atual que estamos vivendo com a alta dos juros. Descendo um pouco mais abaixo, vamos ver os indexadores desse fundo, ou seja, 81% em IPCA e 19% em GPM, ou seja, como a grande parte dos seus indexadores é em IPCA, então nesses últimos 2 anos era para esse fundo distribuir um rendimento um pouco maior do que 0,78 centavos por cota. Descendo aqui um pouco mais abaixo, conseguimos ver o vencimento dos contratos. Nesse ano de 2025, 7% de vencimento dos contratos, porém, sua grande maioria, que representa 49%, somente ali 2029 em diante. E os contratos ele tem ali um prazo de 5 anos e meio aproximadamente. Descendo um pouco aqui mais abaixo, a gente consegue ver a evolução da vacância física nos últimos 12 meses, ou seja, aqui em janeiro tinha 2,3% de vacância, em março caiu para 1,9%, depois teve ali uma leve subida para 3,2%, 3,4%, 3,2%, depois ele foi mantendo ali na casa de 1%, até que terminou dezembro com 2,26% de vacância. Ainda assim, é uma excelente vacância para um fundo imobiliário de tijolo. Descendo um pouquinho mais abaixo, conseguimos observar a distribuição geográfica dos seus imóveis. Conseguimos observar que a sua grande maioria fica em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Descendo um pouco mais abaixo, a gente consegue ver que ele possui 19 imóveis, uma área construída com pouco mais de 1.113.000, com um número de locatários de 68, com uma vacância física visto anteriormente de 2,6%, uma vacância financeira de 2,4% e uma inadimplência de 2,9%. Descendo aqui um pouco mais abaixo, conseguimos ver ali os 19 imóveis que foi mencionado acima. Repara que o fundo ele tem uma participação de 100% na maioria dos imóveis ou quase de 100%, que aqui no caso de 83%, 64,2%, o que significa que na hora de vender esse imóvel ele consegue vender com mais facilidade, até porque, se você reparar, ele tem alguns selos de qualidade e aqui a gestão
explica o que significa cada um desses selos. Então eles possuem, né, em áreas estratégicas, o que facilita muito ali na hora do fundo vender o seu imóvel. Pessoal, descendo aqui um pouco mais abaixo, você consegue avaliar todos os 68 inquilinos desse fundo. Aqui vem o nome do locatário, o estado que ele é, a cidade, a área construída, o setor de atuação do locatário, tipo de contrato, se ele é típico ou atípico, conforme eu expliquei acima, o mês que vai sofrer a correção, o indexador, se ele é IPCA, se ele é IGPM, o vencimento do contrato e a porcentagem ali da receita. Então você consegue analisar ali mais profundamente sobre cada um dos 68 inquilinos desse fundo imobiliário. E descendo um pouco mais abaixo, conseguimos observar que esse fundo tem uma alavancagem, possui 5 dívidas que precisam ser pagas. Aqui informa o valor em milhões, o prazo e um total de 413,60 milhões de reais. Abaixo, um pouquinho mais abaixo, a gestão informa que tem em caixa 234 milhões e que, segundo a projeção da gestão, vai terminar ali um ano com 98 milhões, ou seja, ele tem fundo ali para poder estar honrando com essas dívidas mencionadas acima. Pessoal, na minha opinião, tem fundos melhores do que esse, mas lembrando que isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Aqui eu só estou colocando a minha opinião segundo o relatório gerencial do XP-LG11. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir, seguir o canal e colocar aqui no comentário qual fundo imobiliário que você gostaria que eu fizesse análise no próximo vídeo.